A evolução foi refutada ou não? Boa tarde, senhores. Hoje eu estou gravando um vídeo bem cedo, porque ontem na live o Pedro Henrique fez uma doação muito generosa e pediu que eu reagisse a um vídeo específico. Então, para não fazê-lo esperar demais, eu já estou gravando hoje, que aqui é feriado, tá? E como eu já disse em algumas lives e vídeos anteriores, se você quer um vídeo específico, né, que eu reaja, assista, etc., ou um texto, você pode fazer aí talvez uma doação por Pix com o link do vídeo, um comentário, ou um super chat em qualquer vídeo meu, e aí eu farei questão de reagir a esse vídeo o mais rápido possível. Então, eu queria aproveitar também e agradecer a todos. Nós estamos agora com 40 mil inscritos, né? Se Deus quiser, até o final do ano a gente chega aos 50 mil. Então, queria agradecer a todos que têm contribuído com o canal, não somente financeiramente, como os membros que doam, né, uns R$ 5 aí, só para nos ajudar e ter acesso ao Telegram e conversar comigo diretamente. E todas as pessoas que mandam Pix diretamente. Por exemplo, o Lucas de Oliveira, que sempre me manda aí uma quantia em um café. Eu agradeço a ele e todos que me enviaram Pix nos últimos anos. Mas também aqueles que estão sempre assistindo, comentando, né, fazendo o canal movimentar, compartilhar. Então, como eu já falei várias vezes, eu tenho um trabalho, eu sou um cientista ativo, então eu estou tirando parte do meu tempo que deveria ser usado para relaxamento, para outras coisas, para fazer os vídeos. Então, uma ajuda financeira, uma vez que cientistas não são pagos bem, é sempre bem-vinda, tá? E aí também me permite, obviamente, investir no canal. Essa câmera aqui, ela foi comprada com o dinheiro que, né, vieram dos senhores, uma vez que a minha câmera anterior era um absoluto lixo e assim por diante, né? Então, obrigado a todos, rumo aos 50 mil. Então, sem mais delongas, vamos ver o que esse vídeo tem a nos dizer. Porque nós podemos avaliar tanto a pessoa que está criticando o evolucionismo, como quem está defendendo, né? Recentemente eu postei um vídeo sobre como funciona a evolução, e os comentários desse vídeo foram um show à parte. No meio desses comentários, encontrei um que dizia: Eu já refutei a evolução. Então bora ver os argumentos incríveis que essa pessoa trouxe para tentar derrubar mais de 150 anos de pesquisa e uma teoria que é sustentada por centenas de evidências. Mas antes disso, quero esclarecer algo muito importante. Esse vídeo é sobre ciência, não fé. Se você não acredita na evolução por questões de fé, esse é seu direito. Eu não vou discutir isso. Mas fé e ciência são coisas diferentes. A ciência trabalha com evidências e métodos empíricos, enquanto a fé opera em outro campo e que não precisa da aprovação científica. Eu respeito todas as pessoas, independente da religião, inclusive a pessoa que fez o vídeo original. Aqui o foco é analisar as ideias e afirmações e não atacar ninguém. Dito isso, vamos ao vídeo. Eu poderia fazer alguns comentários sobre a relação de fé e ciência, mas vamos focar simplesmente no tópico, né? E fico feliz que ao menos ele está, aparentemente, pelo menos na superfície, tentando ser educado, né? Isso é sempre uma coisa boa. A teoria da evolução consiste na ideia de que, a partir de mutações aleatórias que prevalecem através do processo de seleção natural, você teria toda a biodiversidade de espécies que encontramos. Aqui ele está meio certo, mas não é bem assim. Vou explicar isso melhor no meu próximo vídeo sobre como a evolução funciona, mas resumidamente, eu tenho uma frase tatuada aqui na costela, velho, que diz o seguinte: a evolução é a mudança da frequência alélica em uma população de uma geração para outra. Traduzindo para o português, em uma população... Tá, então... A primeira pessoa lá que está criticando a evolução diz que a evolução basicamente seriam as mutações que prevalecem pela seleção natural e levam à especiação. Na verdade, eu não tenho nenhum problema com a forma com que ele descreveu o processo, tá? É óbvio que existem mais mecanismos do que apenas a mutação, né, de acordo com o neodarwinismo. Mas, como eu já falei 1 milhão de vezes aqui nesse canal, o único processo que pode gerar variabilidade, que é efetivamente o motor da evolução, é a mutação. Não interessa quão grande ela é. Pode ser uma mutação de ponto, uma inversão de um cromossomo inteiro, do genoma inteiro, uma duplicação do genoma. Isso são todas mutações, que são basicamente erros de algum tipo. Agora, o rapaz que defende a evolução, ele vai usar aquela definição clássica da genética de populações, a variação na frequência alélica, que, como eu já falei
1 milhão de vezes aqui nesse canal, é uma definição extremamente conveniente. Porque, como eu disse, o termo evolução ele é usado de forma equívoca. Dependendo do contexto, evolução significa uma coisa, dependendo do que se quer mostrar, ela significa outra coisa. Então, quando se quer argumentar que a evolução é um fato empiricamente demonstrável, eles se utilizam da genética de populações, para dizer que as frequências aléricas mudam ao longo do tempo, e isso é demonstrável em laboratório e em observação na natureza. Acontece que, como eu já falei, essa definição ela é tão abrangente e tão trivial que qualquer coisa é evolução. Tá? Se você tiver uma população de organismos que variam na coloração e por acaso um meteoro acertar aquela população e matar mais indivíduos brancos do que, sei lá, marrom, você teve uma alteração na frequência. Tá? E nas próximas gerações, simplesmente por uma questão de número, os indivíduos marrons vão aumentar em frequência porque eles estão reproduzindo mais. Então, esse puro evento ao acaso é considerado um evento evolutivo, porque alterou a frequência dos alelos na população. Então, você pode ver que isso é extremamente trivial. Esse tipo de mecanismo, ele jamais explicará a origem, por exemplo, do próprio gene, quanto mais a origem dos órgãos, dos organismos, etc. Porque os alelos são simplesmente variantes de um gene. Então, a variante do gene pressupõe a existência do gene. Tá? Então, não pode ser a causa do gene. Então, vamos lá. População, temos uma distribuição de genes. Essa distribuição pode estar equilibrada ou apresentar uma expressão uniforme de genes. Mas se na próxima geração houver uma alteração nessa expressão, com alguns genes sendo mais comuns do que outros, temos uma mudança na frequência desses genes. E o que causa essa variação? Pode ter sido vários fatores. Seleção natural, quando algum evento no ambiente... Tá, deixa eu parar aqui, porque ele já cometeu vários erros, né? Então não é uma variação, veja que no começo ele fala de frequência de alelos, aí depois ele muda para frequência de genes, tá? Isso parece uma coisa trivial e você vê até na literatura, às vezes, esse tipo de erro, mas não é, ao meu ver, algo trivial. Porque quando se fala, principalmente para um leigo, que existe variação nos genes de uma população, o que a pessoa acaba compreendendo é que 2 indivíduos, ou sei lá, 5 indivíduos, eles podem ter genes diferentes. Tá? Mas isso não é o caso. Os indivíduos da população eles vão ter exatamente os mesmos genes. A única coisa que vai ser diferente são pequenas alterações no DNA, na sequência daquele gene. Muitas vezes essas variações são simplesmente de uma letra. E muitas vezes essas variações elas sequer vão afetar a proteína que é codificada por aquele gene. Às vezes haverá uma alteração, por exemplo, se há uma pequena variação ali de letra, né, de o que a gente chama de SNP, Single Nucleotide Polymorphism, um polimorfismo ali em algum aspecto regulatório do gene, no promotor do gene, ou no enhancer. E aquele gene agora ele vai ser mais ou menos regulado. Então o que há ali é uma variação quantitativa do mesmo gene. Né? Um gene está sendo mais ou menos expresso na população. Então ele erra quando fala em variação de gene. Aí depois ele se confunde inteiro e fala de expressão de gene. Né? Vamos escutar de novo aqui. Era uma alteração nessa expressão, com alguns genes sendo mais comuns. Alteração nessa expressão. Então, ao invés de falar frequência, ele fala expressão, que também está completamente errado. Tá? Expressão é, como eu falei, o quanto esse gene é ativado, por assim dizer. Quando a gente fala expressão gênica, nós estamos nos referindo ao produto, né? O RNA mensageiro, etc. Então, o gene que está sendo super expresso é um gene que está produzindo RNA mensageiro equivalente ao gene em alta frequência. Um gene pouco expresso é um gene que está mais desativado, por assim dizer, está produzindo menos. Então não tem absolutamente nada a ver com variação na frequência alérica ao longo do tempo. Então o cara se embananou todo com a terminologia e falou bobagem, né? Mas enfim, você vê que ele não tem domínio nenhum da terminologia, mas está fazendo vídeo na internet, né?
do que outros, temos uma mudança na frequência desses genes. E o que causa essa variação? Pode ter sido vários fatores. Seleção natural, quando algum evento no ambiente favorece os indivíduos com características específicas e que aumentam suas chances de reprodução, fazendo com que esses passem seus genes adiante, enquanto aqueles que não possuem essas Os seus alelos, não seus genes. características, acabam sendo escalados pelo vasco. Seleção Os indivíduos com características mais atraentes para o sexo oposto têm mais chances de gerar descendentes, aumentando a frequência de seus genes na população. Ou seja, é tudo beta! Deriva genética, quando uma catástrofe elimina grande parte da população de forma aleatória. Quem sobreviveu não necessariamente era mais adaptado, mas ela pode ter estado numa área menos atingida, ou sei lá, teve sorte. Além disso, tem outros vários fatores. Então, é o que eu falei, veja que essa definição da genética de população ela é tão abrangente que qualquer coisa é evolução. Qualquer coisa. Porque é absolutamente natural e é garantido, é necessário que haverá uma variação na frequência alélica ao longo do tempo. Nem que seja por uma questão de erro amostral, que é a deriva genética. Então, tudo é evolução. Agora, resta saber, essas variações nas frequências alélicas dos genes são capazes de explicar, por exemplo, a origem dos diferentes Bauplans lá no Cambriano? Ela é capaz de explicar a origem de novos genes, novos órgãos, enfim. É isso que nós queremos saber. Que influenciam na evolução, mas o ponto importante é entender que ela abrange vários processos, e no fim, tudo se resume a descendências com modificações, como Darwin descreveu originalmente em sua teoria. Ou seja, a evolução não é só a seleção natural. A ideia central da evolução está embasada no conceito do gradualismo darwinista, que é a ideia de que esse processo se dá de forma lenta e gradual através das eras geológicas. Isso nos leva aos 3 maiores problemas. O primeiro deles, que é o mesmo que Darwin enfrentava, é a falta de registro fóssil. Sim, e Darwin já havia previsto isso. O registro fóssil possui sim lacunas, mas isso não é nenhuma surpresa. E há várias razões para isso. Para um fóssil se formar, as condições precisam ser muito específicas, onde o cadáver do animal está em um local propício, onde sua carcaça está fora do alcance de carniceiros e está em um ambiente pobre em oxigênio, o que reduz a ação de micro-organismos responsáveis pela decomposição. E esse corpo ainda precisa ser fossilizado, ou seja, os tecidos do animal precisam passar por um processo de substituição mineral, transformando-se em uma espécie de rocha no formato do tecido original. Tecidos duros, como ossos, têm mais chance de fossilizar, mas há casos raros em que tecidos moles acabam sendo preservados por mineralização. E mesmo que o fóssil de fato se forme, ele ainda pode estar vulnerável à erosão, intemperismos e outros fatores ambientais. Muitos fósseis acabam sendo destruídos antes mesmo de serem descobertos. E mesmo que ele passe por tudo isso, ainda é muito difícil encontrar um fóssil. E há fósseis que a gente nunca vai encontrar, pois estão em camadas geológicas muito profundas ou até mesmo sob o assoalho oceânico, onde dificilmente teríamos acesso. E mesmo que ele seja encontrado, ele ainda precisa ser estudado, e descrever cientificamente um fóssil é um trabalho muito demorado. Isso quando acontece, porque às vezes pode acontecer de eles serem esquecidos em gavetas de museus e ficarem lá por décadas, como aconteceu com a Tietassaura, escavada aqui no Brasil em 1906, e ela estava no Museu de História Natural de Londres. Porém, ela só foi descrita apenas em 2024. Porém, esse é o caso mais otimista de quando um fóssil não é estudado. Muitos fósseis acabam sendo contrabandeados e vendidos a colecionadores particulares, e eles podem simplesmente guardar o fóssil e não permitir com que ninguém possa lá estudá-los. Isso quando o fóssil não é quebrado e modificado para deixar ele mais bonito e enfeitado. Outros podem ser até destruídos, como os primeiros fósseis do espinossauro, que foram perdidos durante a Segunda Guerra Mundial. E se um fóssil passar por todos esses obstáculos e for descrito, aí sim ele se torna mais uma parte do registro fóssil. Mas claramente é um processo cheio de dificuldades. E é por isso que o registro fóssil é incompleto. E sempre será. Mas isso não invalida a evolução. A ideia do gradualismo. Tá, então você vê basicamente que ele deu foram desculpas, né? E é a estratégia, o gaslighting que tem ocorrido desde a origem das espécies, tá? Tudo que ele falou aí, podemos até aceitar como verdadeiro, não altera o fato que o registro fóssil tem descontinuidades. De acordo com o evolucionismo darwinista, o processo evolutivo ele é um processo gradual em que as populações estão continuamente se alterando ao longo do tempo. Então o registro fóssil deveria ser completamente tomado por intermediários, porque todas as populações estão em contínuo estado de alteração. Então você encontrar, ainda que o registro seja fragmentado, você encontre explosões, você encontre descontinuidades claras, não é o que se esperaria do registro gradual. Eu também desafio, eu questiono essa questão da pobreza do registro fóssil, simplesmente por uma questão de curva de rarefação.
O exemplo que eu sempre dou é o seguinte, você pega se você estiver numa praia e você quer amostrar todas as diferentes conchinhas que existem naquela praia. Se você for começar a pegar, no início do seu projeto, você começa a pegar toda conchinha que você vê, a probabilidade, ao acaso, de você pegar uma concha que você nunca mostrou antes, ela é alta, porque você só tem um N amostral de 1 ou de 0. Tá? À medida que você vai chegando próximo da real abundância ali, riqueza de espécies naquele local, e você já coletou, sei lá, 200 espécies, mais difícil é ao acaso de você pegar uma concha e ela ser de uma espécie nova que você ainda não catalogou. Então essa curva ela vai platonando. Tá? E nós temos isso no registro fóssil. No começo, quando se começou a se cavar, né, perceberam que os dinossauros existiam, vamos procurar os fósseis, você encontrava fósseis de espécies diferentes o tempo inteiro. Tá? Nós estamos cavando aí há mais de 150 anos e as espécies que nós estamos encontrando, elas são basicamente as mesmas. Né? A frequência de novidades, ela diminuiu drasticamente. Mesmo quando se encontra uma nova espécie, ela é claramente dentro de um grupo já bem catalogado. Tá? E às vezes algumas pessoas até questionam se são realmente espécies diferentes, ou se são macho e fêmea da mesma espécie, ou se são variações populacionais ou né, geográficas da mesma espécie, etc. E tal. Então, nós temos essas evidências que nos mostram que o registro fóssil ele não é incompleto, como os indivíduos aí repetem com tanta frequência. Você tem no registro fóssil exemplos de seres unicelulares que foram encontrados, você tem exemplo de embrião que foi fossilizado. Cara, você tem fósseis de água-viva, que é não tem absolutamente nada de osso ali naquela água-viva, você tem fósseis de água-viva em abundância. Então a coisa não é bem assim. Tá? E quanto mais a gente cava, mais as explosões aumentam em número, mais as descontinuidades aumentam, e não é o que você esperaria de um processo gradual. Né? Porque ainda que o registro fóssil fosse extremamente incompleto, uma vez que você só tem intermediários, o registro fóssil deveria ser, ainda que pobre, essa pobreza deveria estar repleta de intermediários. Né? Mas os intermediários, eles não existem. Né? Os evolucionistas vão dizer que alguns existem. Vamos fingir que existem alguns. Eles são uma parcela tão ínfima do total de fósseis. Você tem aí, eles sempre repetem os mesmos 3 ou 4 exemplos ad nauseam. Né? Nós temos aí milhões de fósseis, né? Diferentes espécies. Você tem 3 exemplos supostamente de transição. Tá? Isso aí já mostra que há um problema nessa ideia de gradualismo darwinista. Né? Mas é óbvio que eles vão dizer, é porque eu registro. A mesma desculpa tem sido feita desde Darwin. O gradualismo necessariamente implica Sempre será, mas isso não invalida a evolução. A ideia do gradualismo necessariamente implica a noção de que você veria no registro fóssil a evolução se decorrendo através de formas transicionais, de forma que se conseguisse marcar, mesmo que por um período, a anatomia mudando gradativamente. Por exemplo, se demarca aqui como sendo o precursor dos processos mutacionais dessa espécie, e a partir daqui você consegue notar mudanças graduais na fisionomia, como a caixa torácica aumentando ou alguma estrutura mudando seu formato. Mas você não tem isso de forma alguma. Bem, aqui ele tá simplesmente errado. Além do exemplo das baleias que ele usou, temos muitos outros exemplos, diversos grupos de animais com uma sequência praticamente perfeita de fósseis com características intermediárias, como os tetrápodes, os saurópodes, as aves, os cavalos, os peixes-bois e até... Bom, vamos lá. Primeiro, baleias. Baleia a gente já falou ad nauseam nesse canal. Supostamente você tem uma transição de um organismo do tamanho de um cachorro, do grupo dos veados, até um Basilosaurus, uma baleia de, sei lá, não me lembro agora o tamanho dela, talvez 11, 14 metros de comprimento, totalmente adaptada à vida aquática, em um intervalo de 7 milhões de anos, supostamente. E toda essa inferência de que houve esse processo no intervalo de 7 mil anos, ele se dá por esse tipo de coisa aqui. Você compara fragmentos fósseis de espécies e tenta buscar por similaridades entre esses organismos. Então o dito Pakicetus, que será aí um desses supostos intermediários, ele vai ser classificado como uma baleia porque simplesmente existe
um aspecto ósseo no seu ouvido que parece com o das baleias, ou o formato dos seus dentes. Tá? É isso. Mas se você colocar todos esses grupos dentro de um algoritmo, dentro de um algoritmo que vai tentar colocar uma árvore filogenética, esse algoritmo ele vai agrupar os organismos de acordo com as similaridades que você colocar lá. Tá? Então é isso. Tá? Então você vai agrupar um bando de organismos, ok? Se a similaridade que você presume ser fruto da ancestralidade comum, se ela cair em lugares completamente diferentes da árvore, você vai dizer ad hoc que ela na verdade não é uma homologia, que ela não surgiu a partir da descendência, mas sim que a evolução produziu a mesma estrutura duas vezes. Né? Um caso clássico seria, por exemplo, o sonar de morcegos e de baleias. Né? Você tem dois sonares que têm funções similares, estruturas de certa forma similares, aparecendo duas vezes em lugares diferentes da árvore. Então a evolução ela foi capaz de produzir aleatoriamente dois sonares perfeitos em dois organismos completamente diferentes. Então, no caso desses modelos aí, né, não modelos, né, essas construções de árvore filogenética, não há derrota. Ou é evolução, ou é homologia ou é homoplasia. Ou é ancestralidade ou é evolução poderosa criando a mesma coisa duas vezes. Então é isso. Tá? Então, se você é convencido por fósseis de paquicetos, porque eles parecem ter características que são similares à da baleia, ainda que existam organismos vivos hoje que têm características parecidas com de outro organismo, que os próprios evolucionistas vão dizer que não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Né? O exemplo que eu sempre dou é do ornitorrinco, que parece um pato e um castor, e nada tem a ver com um e o outro. Se isso te convence, resta você me dizer quais são os mecanismos que são capazes de produzir uma população de baleias perfeitamente adaptadas à vida aquática em 7 milhões de anos a partir de organismos do grupo das vacas, os artiodáctilos, que tem, sei lá, o tamanho de um cachorro. Tá? E é isso que você tem que explicar. Não é dizer, esse fóssil aqui ele tem similaridades com esse organismo aqui, logo eles são aparentados, porque o meu algoritmo colocou eles no mesmo cluster. Tá? É isso que o algoritmo faz, porque ele vai tentar criar clusters. Tá? Então esse é o caso do cetáceo. Você tem uma transformação completamente surreal num intervalo ridículo de 7 milhões de anos, que não é absolutamente nada em termos geológicos, e ninguém tem a menor modelo óbvio para como se deu essa transformação. Né? Características intermediárias, como os tetrápodes, os saurópodes, as aves. Tetrápodes, né? Muito se fala desse Tiktaalik, mas você tem pegadas, se não me engano, na Polônia, que são mais antigas do que o suposto ancestral do tetrápode. Né? Então você tem lá o Tiktaalik, estão dizendo ali, é um peixe que já tem as características ali na nadadeira frontal de um tetrápode, é claramente um ancestral, não sei o que das contas. Ou seja, se ele é um ancestral ou se ele está, né, não necessariamente... Porque quando a gente... Não vou entrar nesses detalhes muito, porque isso fica muito técnico. Toda vez que você descobre um fóssil, ele nunca jamais será um ancestral. O ancestral ele é sempre hipotético. Né? Você cria ali um nodo e esse organismo que foi encontrado, ele se torna ali um grupo irmão de alguma outra coisa. Né? Mas, presumivelmente, o Tiktaalik seria aí, né, um desses organismos que, poderia, quem sabe, ser um ancestral, não dá para saber, mas está ali aparentado com o ancestral dos tetrápodes. O problema é que você tem pegadas terrestres mais antigas do que o Tiktaalik. Então, como você pode ter um organismo próximo lá dos ancestrais, ainda peixe, e ele é mais novo do que o seu neto? Tá? Então você tem esses problemas aí severos. Tá? Saurópode. Basicamente, pelo que ele mostrou aqui, você vê que são variações puramente acidentais. Né? Um saurópode tem pescoço ligeiramente maior do que o outro não tem, etc. Ali mostra cavalo. Cavalo, cara, desde Simpson, lá para a década de 50, que já havia dito para não se utilizar do exemplo de cavalos, porque supostamente essa evolução dos dedos, mais dedos para menos dedos na América do Norte, quando você olha os cavalos da América do Sul, você vê
exatamente o padrão contrário. Você vê os cavalos com dedo único aparecendo antes dos cavalos com múltiplos dedos. Mas aí você tem nego em 2025 ainda usando isso aí, né? Dinossauro, de novo, né? Eles acabaram de encontrar um dinossauro aí aviano, né? Uma ave, na verdade, com características muito mais derivadas, né, do que o Archaeopteryx, que era supostamente a transição de dinossauro a ave. Então você tem todo esse tipo de loucura. E todos esses exemplos caem no problema que eu acabei de falar, né? Que é a questão que você está simplesmente agrupando organismos baseados em algumas similaridades. E o seu algoritmo ele sempre vai agrupar. Tá? Isso não quer dizer que um organismo veio do outro. O fato de que aves têm similaridades com répteis em alguns aspectos da sua morfologia não quer dizer, portanto, que aves vieram dos répteis. Você tem que explicar como que se deu a evolução das aves. Né? Mostrar, tem uma coisa aqui que eu acho que é intermediário. Quais foram as mutações? Como se dá a origem do comportamento do organismo passar a ser capaz de voar? Toda a sua neurologia ser voltada para o voo. Né? Pombo consegue enxergar ou ser guiado pelo campo magnético da Terra. Tá? Você vê um falcão peregrino mergulhando a 300 km por hora e pegando presa no meio do voo. A precisão de voo deles é maior do que um caça, um F-22 que custa, sei lá, $1 bilhão de dólares. E isso aí supostamente surgiu com mutações ao acaso a nível genômico. Tá? É isso que você tem que explicar, não é dizer, olha, esse bicho aqui parece uma mistura de ave com réptil. Você tem vários bichos que são dessa forma no mundo atual. Tá? Então é isso que tem que ser demonstrado. Bois e até na evolução humana. E mesmo no caso de alguns animais com registro fóssil deficitário, como o caso das tartarugas, que até pouco tempo atrás, os indivíduos mais antigos encontrados já eram tartarugas, como a Proganochelys, e foi só mais recentemente que tivemos a descoberta da Odontochelys, a Eurhincochelis e a Papochelys, nós ainda temos características intermediárias na própria Proganochelys. A única característica excêntrica que a gente ainda não tinha resposta era o casco das tartarugas. E com esses fósseis descobertos mais recentemente, tivemos a resposta da formação do casco das tartarugas, que começou como um alargamento das costelas. E se a gente colocar numa sequência, os fósseis condizem. Pra vocês verem, mesmo os fósseis sendo raros de se encontrar e estudar, os que a gente tem demonstram uma coerência com as ideias evolutivas, tanto morfológica quanto temporal, já que a Proganochelys é a mais recente. Eu acho que caberia fazer um vídeo específico sobre os transicionais, né? Podemos até pegar os exemplos que ele está dando aqui nesse vídeo e analisar um por um, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Acho que os princípios gerais que eu dei sobre a construção de árvore filogenética, né, ele é suficiente, tá? Mas o que você vê aqui, por exemplo, é simplesmente uma tartaruga, né? Mas eu farei. Inclusive tem um rapaz que me pediu várias e várias vezes para fazer um vídeo sobre fósseis transicionais. Então é algo que eu tenho que fazer botar um pouco mais de esforço e fazer, quem sabe na próxima semana. Se não houvesse essa coerência, encontraríamos a Proganochelys como sendo a mais antiga, ou encontraríamos um cachorro em rochas do Permiano, ou uma jubarte em rochas do Cambriano. E não é isso que encontramos. E é no mínimo cômico ele usar o exemplo das... Eu nem acho que ele usou o exemplo da baleia, né? Mas enfim. Baleias, pois o registro fóssil das baleias é um dos mais completos e temporalmente coerentes que conhecemos, ao ponto de não sobrar dúvidas sobre sua evolução. O que se tem? Não sobrar dúvidas. Então eu desafio esse rapaz aí a me explicar como que se deu, como se constrói uma baleia a partir de organismos terrestres em um intervalo de 7 milhões de anos. Quantas mutações são necessárias? Quais foram os órgãos que foram alterados? Como que se deu as alterações que, para que ocorresse, elas deveriam ter sido simultâneas, né? Porque não basta você construir uma baleia aos poucos. Tá? Então, por exemplo, uma baleia, para ela dar luz dentro da água, para que o feto não se afogue, ele precisa nascer, por exemplo, com a barbatana traseira primeiro, né?
enquanto que em qualquer outro organismo mamífero, geralmente a cabeça vai primeiro, né? Então, você tem isso, você tem todo o sistema circulatório ali para a questão de manter a temperatura das gônadas, você tem o fato de que o rim das baleias é completamente diferente, eles têm uma capacidade de filtração extraordinária. Você tem o fato de que as barbatanas traseiras elas não são modificações simplesmente de pernas, elas são um órgão completamente diferente, né? Tem toda a sua musculatura, enfim, todo o aspecto morfológico ali é específico, né? Porque se trata de um órgão e não pernas modificadas. Então, como que se deu isso daí? É isso que eu quero saber. Você dizer, eu sei que ocorreu porque eu tenho um bicho que parece que é um intermediário, isso não resolve o seu problema, né? Dizer, portanto, que isso é um fato. É a clássica falácia da petição de princípio, que é quando suas premissas incluem a afirmação de que a sua ideia está certa. Então, por exemplo, no caso das baleias, isso fica muito claro quando se postula através de semelhanças anatômicas que as baleias de barbatana moderna têm como ancestral comum esse animal terrestre chamado Indorheius, com 50 centímetros de comprimento, do tamanho de um guaxinim, que deu origem ao Paxetus, esse animal do tamanho de um cachorro, que supostamente deu origem ao Ambulocetus, que já é um animal que mede 3 metros de comprimento e pesa 350 quilos, que é um animal aquático totalmente adaptado ao ambiente marinho, né? E a partir disso você teria o que levou as modernas baleias de barbatana, uma baleia azul, a jubarte, a baleia franca, que podem chegar a medir 30 metros de comprimento e pesar até 180 toneladas, sendo animais totalmente adaptados ao ambiente marinho. Essa ideia não é só a questão do tamanho, né? Apesar de que porque tamanho você tem nanismo, você pode fazer um bonsai de uma planta, né? Então, tamanho é uma variação acidental. É uma questão que a baleia, ela é morfologicamente, fisiologicamente, comportamentalmente diferente de um artiodáctilo, né? E você tem que criar isso tudo no intervalo de 7 milhões de anos, ao acaso, sem mutação coordenada, sem um designer guiando o processo, simplesmente com puro acaso, né? Então, isso é uma completa insanidade. A ideia está embasada, supostamente, em semelhanças anatômicas desses fósseis. O problema é que, para fazer uma afirmação tão grande como essa, você precisaria de provas materiais igualmente grandes, mas não se tem. E aqui ele usa o argumento que a evolução parte... Eu acho que esse rapaz que está reagindo a esse vídeo, o vídeo original, eu acho que ele deve assistir o meu canal, viu? Porque tem umas similaridades aí de pensamento, né? Da premissa que a evolução está certa. Porém, é irônico que, para afirmar isso, ele use de outra falácia. A falácia do apelo à ignorância, que é quando a pessoa diz que não conhece as evidências sobre algo, logo esse algo é mentira. Basicamente, ele diz que não tem como saber se esse fóssil é o intermediário da linhagem, logo a evolução é falsa. É o mesmo que dizer que só porque você não conhece seu avô e não tem fotos dele ou qualquer registro sobre, logo é aceitável a ideia de que você nasceu de um útero artificial em um laboratório soviético. E no próprio exemplo das baleias, ele comete um equívoco ao dizer que os cientistas dizem que o Indorheius é um ancestral das baleias. O paleontólogo que afirmar isso deve rasgar seu diploma imediatamente, já que o Indorheius é um parente da linhagem que vai dar origem às baleias. E como sabemos disso? Sabemos porque o Indorheius é contemporâneo ao Paquicetus, que ele também menciona na sequência. Ué, mas você não disse... Esse é um outro problema, né? Na verdade ele está usando isso como um ataque ao rapaz, mas esse é o problema do evolucionismo, né? Você fica aí, tá, então esse bicho aqui, ele tem as características primitivas do suposto ancestral. Mas o indivíduo, a população que supostamente essas características primitivas no ancestral, né, são evoluções, são alterações, vive no mesmo período do avô, né? Então o ancestral tem que ser empurrado mais para trás, tá? E assim fica, é realmente uma petição de princípio. Como você já pressupõe que todos esses organismos eles são aparentados entre si, porque existe o princípio da ancestralidade comum universal e a sua árvore filogenética ela vai tentar agrupar os organismos, não interessa o que. Ela não vai produzir um modelo alternativo em que esses grupos não têm relação nenhuma um com o outro, tá? O máximo que vai acontecer é ela não conseguir resolver as relações, tá? Então você vai ter ao invés de ter, porque as árvores filogenéticas elas tentam sempre fazer bifurcações, tá? Porque isso, de novo, é um princípio filosófico. Uma população ela poderia dar origem a 5 espécies diferentes, de acordo com o próprio evolucionismo?
Em princípio, sim. Se houvesse uma separação geográfica daquela população. Então, por que dizer que a árvore sempre gera 2? Porque se usa um princípio filosófico de parcimônia. Tá? Isso é uma decisão arbitrária, a priori. Tá? Então, a sua árvore lá, o seu algoritmo, ele vai tentar fazer grupamentos de 2 e formar uma árvore. Okay? Quando a ambiguidade, o algoritmo não consegue resolver os caracteres de forma a gerar uma árvore com 2 grupinhos ali, ele vai gerar um bloco. Tá? Vai ser esse bloco mal resolvido. Aí o evolucionista vai tentar, portanto, adicionar mais dados para tentar resolver essa falha ali, né? de conversão ali do algoritmo. Tá? E isso, a coisa procede. Só que o algoritmo ele nunca vai te dizer, olha, esses 2 organismos, esses 2 grupos de organismos, eles claramente não tem nada a ver um com o outro. Tá? Você está tentando me forçar a agrupá-los, mas claramente eles não são. Tá? Você não tem um modelo alternativo em que se propõe, por exemplo, uma origem independente desses 2 grupos e você compara o poder explicativo dos 2. Não, você está sempre tentando forçar a árvore a uma origem comum. Okay? E é isso. É por isso que eu falo que é uma circularidade. Porque a produção de cladogramas ela pressupõe a ancestralidade comum, universal. Okay? E se a árvore não converge, você não vai dizer, a evolução não ocorreu desses organismos. Você vai dizer, eu não tenho dados o suficiente. Aí você vai tentar resolver a árvore com um modelo diferente. Ao invés de usar Maximum Likelihood, você vai usar Bayesian Method, sei lá, você vai aumentar o número de genes, etc. E vai ficar fazendo isso. Tá? E muitas vezes, quando você altera o algoritmo, você altera o número de genes, as relações entre os organismos que você, semana passada, estava dizendo que era factual, que está muito bem resolvida, ela altera completamente. Aí você fala, mas não tem problema, é assim que a ciência progride. Mas onde que está o conhecimento, então? Se semana passada tal planta era relacionada a outra planta. Aí passa um mês, aquela planta não é mais relacionada àquela outra planta. Ela é relacionada a uma planta que antes não tinha nada a ver com ela. E assim vai, a coisa vai alterando. Então, cadê a permanência? Cadê a criação de conhecimento aqui? Tá? Então, esse é o problema. E ele se dá por causa esse comprometimento a priori com a ancestralidade comum universal. E não há modelo alternativo. Não há hipótese nula. Não houve a evolução. Disse que isso refutaria a evolução? Não é um fóssil fora da coerência temporal? Não necessariamente. Como eu falei naquele meu vídeo sobre como a evolução funciona, a evolução é muito mais parecida com os galhos de uma árvore, e não como uma linha reta. A evolução não é linear. O Endorreus compartilha um ancestral comum com o Paquicetus, e ele preservou as características mais antigas, enquanto o Paquicetus passou por uma seleção que criou uma morfologia derivada. Mas o Endorreus não é um ancestral do Paquicetus. Haveria uma incongruência temporal se o Paquicetus fosse encontrado em, sei lá, rochas do Cretáceo, por exemplo. E outro malha da falácia do apelo à ignorância é que... Mas isso ocorre o tempo inteiro, meu amigo. E aí o que acontece? O Paquiceto é encontrado um Paquiceto mais antigo. Você simplesmente altera qual é o ancestral. Tá? Você vai buscar alguma coisa que tem uma característica meio parecida com baleia em outro grupo, que está mais lá para baixo na árvore, e assim você vai alterando a sua árvore. Essas reformulações da topologia da árvore, ela ocorre o tempo inteiro. E isso nunca refuta a evolução. Geralmente, quem o usa não traz uma hipótese alternativa, ainda mais uma que seja minimamente convincente. Se você está afirmando que esses animais não pertencem à mesma linhagem, então me responda o motivo desses fósseis terem congruência temporal, geográfica e morfológica. Me explique por que temos um Paquicetus há 50 milhões de anos e não antes disso. Me explique o porquê o Endorreus tem características mais antigas, sendo um bicho mais terrestre, enquanto os outros membros da linhagem vão ficando gradativamente mais aquáticos, e não só o Paquicetus. Qual o motivo de os fósseis mais antigos dessa linhagem serem encontrados no subcontinente indiano, enquanto os mais... Aí que tá, né? O problema é que você já assumiu que é uma linhagem, né? Então, claro, se é uma linhagem, você está dizendo já que ela evoluiu, então é óbvio que você está gerando... você está basicamente andando em ciclo de novo. Você já estabeleceu que é uma linhagem. Aí você vai dizer, não, é uma linhagem que claramente ocorre em uma certa progressão. Mas o que está sendo colocado em questão é exatamente se esses organismos são uma linhagem. Tá? Uma lontra, ela tem características intermediárias entre um organismo totalmente aquático e um organismo terrestre. Ela não é, por causa disso, um intermediário entre, sei lá, foca
e fuinha. Tá? Ela aparece. Tá? Se eu pegasse o fóssil de uma foca, o fóssil de uma fuinha e o fóssil de uma lontra e colocasse eles aleatoriamente no registro fóssil, alguém poderia acabar inferindo que se trata de uma transição. Ok? Basta eles terem algum tipo de similaridade que vai agrupá-los na árvore e não haja outros organismos com similaridades mais próximas que acabem puxando um ou outro desses fósseis para outro lugar. Tá? Então é isso que se dá o registro fóssil. Tá? Então o que está sendo colocado em questão é se você interpretou esses fósseis corretamente, eles se tratam realmente de uma linhagem, ou se você tem um indivíduo ali que é ele mesmo. O Endorhis é um bichinho lá, parecido com um antílope cachorro. Você tem uma baleia, propriamente dita. Você tem um bicho que é tipo uma lontra, que tem uma vida semi-aquática. E eles não têm nada a ver um com o outro. Eles têm similaridades assim como a lontra tem com a fuinha. Então, para você dizer que eles são intermediários, você tem que me mostrar que é plausível uma população de baleias evoluir a partir de uma população de animais terrestres em 7 milhões de anos. Tá? Não basta você ficar mostrando um fóssilzinho e dizer, eles são intermediários. E os órgãos? E o comportamento? Como que se deu essa evolução em 7 milhões de anos? Eu te desafio a me explicar. Recentes vão ser encontrados em outras partes do mundo. Uma explicação alternativa à evolução é necessária quando se quer refutar ela. Não se tem registro fóssil transicional entre os animais, algo que você consegue demarcar e apontar formas que compartilham essas características de forma que você consiga traçar essas mudanças e medi-las. Você não tem isso em animal algum. A baleia é só um exemplo. Então reassista ao vídeo, porque além da paleontologia e os fósseis intermediários, nós ainda temos genética, embriologia, ecologia e até geografia, que trazem inúmeras evidências que corroboram com a teoria da evolução. Evidências essas que eu vou explicar cada uma no vídeo próprio, senão esse vídeo aqui vai ficar muito comprido. Mas você pode argumentar que isso se deve porque não cavamos o suficiente. E esse é literalmente o mesmo argumento que Darwin usou em seu livro em 1859, quando questionado onde estava o registro fóssil daquilo que ele estava afirmando. Ele afirmou que no futuro cavaremos mais e acharemos. Porém, 165 anos depois e 1,85 milhões de fósseis desenterrados desde então, estamos literalmente na mesma situação. A problemática é essa que até o ex-diretor do Field Museum of Natural History de Chicago, David Raup, admitiu em seus livros. E ele ainda fala dessa questão de nós não termos cavado bastante, como se fosse só uma desculpinha dos evolucionistas para justificar o fato de que a gente não sabe como algumas características. Mas é uma desculpinha dos evolucionistas, como a gente já falou, E tem alguns poucos evolucionistas que aceitam o registro fóssil como sendo o registro fóssil. Tá? O próprio Stephen Jay Gould foi um que aceitou e tentou propor uma hipótese alternativa para a explicação do padrão do registro, ao invés de ficar tentando, como boa estratégia de fuga, né, atribuir o padrão do registro a um tipo de falta de amostra. Tá? Características surgiram em alguns seres vivos, como se a gente já tivesse encontrado todos os fósseis que já existiram no planeta. Ao longo desse vídeo mesmo, eu dei o exemplo das tartarugas, que até pouco tempo atrás a gente não tinha informação de como o casco das tartarugas se formou, mas depois de descobertas mais recentes, a gente passou a saber. E todo ano a gente está descobrindo fósseis novos, fósseis esses que vão completando nosso conhecimento sobre o assunto e preenchendo as lacunas do registro fóssil e da árvore da vida. E até hoje tem muito mistério sobre como certas estruturas se formaram, porém isso não invalida, por exemplo... Algumas estruturas têm muito mistério a respeito de praticamente tudo, né? Não é só de algumas estruturas. O aparecimento da angiospermas no Cretáceo, Darwin chamava de um mistério abominável, né? Não faz a menor ideia de como é que as plantas surgiram. As flores surgiram, todas as explosões, como surgiram os mosassauros, né, os ictiossauros, cadê os intermediários de ictiossauro e mosassauro, das ordens de mamífero, cadê o intermediário de morcego, cadê os pterossauros, como é que surgiu um semi-réptil alado, cadê a explosão cambriana, cadê a explosão do Diacara, sabe? Cadê a explicação? Tá? Por isso que eles sempre batem na mesma tecla, nos mesmos exemplos. Tá? Exemplo, as outras milhares de estruturas que a gente sabe como se formaram, como as asas das aves, o pescoço dos saurópodes, os É o que eu já falei, né? Saurópode claramente uma variação acidental. estruturas que a gente sabe como se formaram, como as asas das aves.
Aves, eles não fazem a menor ideia de como surgiu isso. Eu quero que você me explique como que se deu o surgimento da asa. Quais foram as mutações necessárias? Quanto tempo que se calcule a probabilidade de elas terem ocorrido no intervalo necessário para que elas ocorram? Como que você faz uma ave, né, um réptil que não tem dentro de si nada do ponto de vista neurológico, do ponto de vista comportamental a respeito do voo? Então, como que ele passa então a saber que ele pode voar? Como que se dá isso? Então, é uma coisa assim surreal. Você não precisa de um diploma em biologia para entender que produzir uma águia a partir de um réptil ao acaso, com erros na replicação do DNA, é uma coisa completamente insana. Tá? É insana. O pescoço dos saurópodes, os cascos dos cavalos, as nadadeiras das baleias e etc. São vários exemplos que eu poderia ficar horas mencionando aqui. E é por isso que, para descobrir como certas estruturas se formaram em certos grupos de animais, a gente precisa cavar mais, a gente precisa encontrar mais fósseis. Isso não é uma desculpinha, isso é fato. E citar David Raup, um cara que contribuiu muito para as ideias evolutivas como conhecemos hoje, é no mínimo irônico, já que muito do que a ciência evolutiva conhece hoje vem dos trabalhos de Raup. E só uma adição sobre essa parte aqui do David Raup, eu sinceramente não encontrei essa tal frase que ele disse. E não sei de qual livro que o autor original do vídeo tá falando. Não consigo ler nada. Eu tô dizendo que ele tá mentindo? Não necessariamente. Mas sei lá, a única fonte que eu achei desse vídeo foi um site criacionista. Então, assim, eu não sei se eu posso confiar muito nessa informação. Se o autor do vídeo original puder me falar de onde que saiu essa informação que ele disse no vídeo, talvez eu tenha uma compreensão melhor do que ele quis dizer nessa parte aqui. E qual a conclusão desse vídeo? A evolução permanece não sendo refutada. Algo que o próprio criador do vídeo original admitiu. Então, assim, se você que tá me assistindo ainda acha que esses argumentos são válidos, eu só tenho uma coisa a dizer pra você. Hoje você é o bananão da rodada. Então é isso. O problema desse tipo de abordagem é que você pegar fósseis de organismos e colocar eles lado a lado e dar um argumento de autoridade que os cientistas já determinaram que isso aí se trata de uma linhagem. Esquecer de mencionar todas as diferenças que separam esses dois grupos e ficar focando nos aspectos triviais. Porque similaridade a nível ósseo, comparado com o que é necessário para fazer um suposto organismo se tornar outro, tá? Pales in comparison. É pouca coisa. Tá? Então, mas é muito convincente, né? Para quem não está familiarizado com a literatura, com a taxa de mutação, com o que as mutações realmente fazem. Mas veja até a própria imagem lá da filogenia das baleias, né, que ele fala, nós sabemos que o Endorheius não é o ancestral da baleia, etc e tal, ele é só uma da linhagem. Mas veja como a imagem aqui desse cladograma, ela é colocada de forma deliberada a mostrar uma certa linearidade, né? E pouquíssima foco está sendo dado ao bloquinho verde ali, que é exatamente o período em que esse fóssil é encontrado no registro. Então, supostamente o organismo lá, o Ambulocetus, que já é um organismo totalmente aquático, né? Ele é mais antigo do que o Endorheius. Então não é nem o Paquicetus que foi discutido no vídeo, é o bicho que já é totalmente aquático. Ele é mais antigo que o suposto organismo que tem as características ancestrais. Tá? Então esse tipo de detalhe não é enfatizado nesses vídeos. Tá? E quando é enfatizado por alguém, o sujeito fala, a gente já sabia. Tá? Então por que você faz essa árvore ficar tão linear dessa forma? Por que você não discute as diferenças entre esses organismos? Então, é isso. Bom, Pedro, eu espero que esse vídeo tenha sido do seu agrado. Eu acho que é necessário... Esse que é o problema, né? Você postular, isso aqui é tudo uma série de intermediários. E falar, eles são parecidos, sei o que lá. Para você gravar um vídeo mostrando ponto a ponto que cada um desses intermediários não se trata de um intermediário, e mostrar ponto a ponto todos os outros problemas envolvidos ao associar esses dois como sendo aparentados um com o outro.
Cara, isso leva muito tempo, né? Então você falar uma mentira aos quatro ventos, falar isso aqui é intermediário, prova evolução, é muito fácil. Você ir lá mostrar os artigos, desconstruir todo esse castelinho aí que eles constroem, dá trabalho, né? E é por isso que eu preciso do suporte de vocês, né? Porque para eu tirar esse tempo todo do meu trabalho e do meu tempo de relaxamento, para ficar lendo todos os artigos de cada um desses fósseis intermediários, para mostrar um por um, tá? Não é fácil. É por isso que eu tento nos meus vídeos mostrar os princípios gerais. E aí você pode aplicar os princípios, que é o que o menino do vídeo tentou fazer. Tipo, mostrar que há uma petição de princípio, do que ficar discutindo os pormenores. Tá? Mas é isso. Então nós já estamos aí com quase 1 hora. Tenham uma excelente semana e os vejo no próximo vídeo.